Boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei número 019/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2024 e da outras providências. Gostaria de agradecer a presença aqui dos colegas vereadores que se fazem presente, assessores, o nosso procurador-geral do município, que também está presente aqui nessa audiência. E gostaria de convidar o senhor Alex Borchardt para sentar junto à mesa diretora. Alex, que é contador do município. E o Alex vai fazer para a gente uma apresentação do projeto de lei. Está com a palavra, Alex. Bom, boa tarde a todos presentes. Eu irei apresentar alguns slides, porque a LDO é uma das 3 peças, né, que compõem o orçamento do município, né, começando com o PPA, que é feito geralmente no primeiro ano do mandato, né, para os 4 anos, sempre pegando o primeiro ano do gestor anterior, justamente para quando o novo gestor assume, o município não está sem, né, o seu norte. Depois nós temos a segunda peça, que é a LDO, que é uma peça mais técnica, na verdade é uma lei. Então eu acabei não trazendo aqui a parte da legislação, porque é uma coisa bem técnica, chata, né? Se os números já são mais visíveis, leitura de texto ninguém gosta de fazer, né? O procurador do município, ele sabe, né? Esta casa é fazedora de leis e ele é interpretador e a gente tem que cumprir, né? E a última peça, que será em setembro, né, que é o orçamento propriamente dito, onde a gente consegue visualizar onde é que entram os recursos, né, que são as receitas que vão custear as despesas que são definidas pelo Executivo. Bom, dentro das apresentações das metas, nós vamos começar para esse primeiro slide, onde a gente faz, né, a projeção de que o que vai ser previsto, né, o que a gente, na verdade, prevê, né, que vai arrecadar. Na verdade, a receita ela é prevista. Você imagina que vai arrecadar aquele valor. Então, nós estamos trabalhando para o ano de 2024 com um orçamento na margem dos 64 milhões e meio. Tá? Projetando um crescimento a 25 para 26, que a gente pega os 3 últimos anos e projeta os 3 próximos anos. Então, a nossa ideia é que o orçamento deve fechar em 64 milhões e meio. Então, nós temos ali a receita total que nós imaginamos, a receita primária, a despesa tem que ser no mesmo valor da receita, pelo menos fixando, né? Porque, em tese, tem que zerar, né? Receita e despesa. Você não pode ter despesa se não tem receita. Nós temos ali o resultado primário, que a gente imagina que vai ter, aqueles 174 mil, o resultado nominal. Temos também a dívida pública, né, consolidada e líquida, ou seja, quanto mais a gente arrecada, há a possibilidade da gente diminuir a dívida pública. Embora sabemos que governo nenhum trabalha sem dívida, né? Neste próximo slide, né, nós pegamos ali qual foi a meta prevista para o ano de 2022. Nós fizemos um orçamento prevendo 58.694.000 e realizamos 91 milhões.
de receitas. Aí vocês devem perguntar, por que a gente faz um orçamento, né, no valor de 58 milhões, como estão prevendo agora o próximo de 64, só que a gente tem que imaginar o cenário mais realista possível, né? Se as receitas superam, você vai trabalhar com excesso de arrecadação, né? Você não pode trabalhar com um orçamento muito alto, porque se você não arrecada, você está com um grande problema na mão, né? É muito mais fácil você, superando a arrecadação que você imagina, você depois ir criando despesas para que vão ser suportadas pelaquela arrecadação que foi bem superior. E nesse valor aí também, Alex, possivelmente também tem recurso de convênio, né? Sim, sim, é a receita total, né? Tem as receitas de capital, convênios, emendas, né? Então, a gente traz aqui o número bruto, né? Então, por isso que essa grande diferença entre o que foi previsto e que realmente foi realizado. Satisfatoriamente, né? Graças a Deus, né? É ruim quando é o contrário. Nesse próximo slide, como eu disse, nós temos aí a projeção dos 3 últimos anos, né, e os 3 futuros. Podem ver que nós saímos lá, né? Eu me lembro que quando eu entrei em 2015 no município, o orçamento para 2016 eram 29, 30 milhões. Né? Então nós temos ali, em 2021 nós fizemos um orçamento de 47 milhões, 48, vamos arredondar. Pulamos para 2022 com 53 milhões. 2023, 58 milhões e meio. E como eu disse para vocês, projeção para o ano que vem, 64. A gente pega o que foi arrecadado e joga o efeito da inflação, né? E você tem então uma projeção. Isso não quer dizer que vai se concretizar, ok? Então esses números não saem também da nossa cabeça, né? A gente não inventa, a gente faz umas estimativas, verifica o que foi arrecadado, o que não foi. Algumas receitas surpreendem a gente positivamente, outras negativamente, tá? Então vocês observam que mais são números, né? Como eu disse, aqui é apenas o grosso, tá? O que a gente está projetando depois, em setembro, que aqueles 65 milhões vão ser destrinchados, né? Distribuídos para cada secretaria, né? Cada projeto, cada casa, né? Cada órgão, cada fundo. Neste slide aí nós temos a evolução do nosso patrimônio líquido, tá? E nós não estamos fazendo levantamentos, mas pelo aquele projeto, né, que foi contratado pelo município para fazer um levantamento do patrimônio, o patrimônio do município já existia, né, mas não estava totalmente cadastrado, né? Ainda está em fase, né, não finalizamos ainda, mas eu me lembro que nós tínhamos aí um patrimônio há uns 5, 6 anos atrás, né, levantado na faixa de 50 milhões. Hoje nós temos cadastrado, né, praticamente 115 milhões de patrimônio, que foi feito contratado a empresa, fazer o levantamento, né, ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas estamos chegando próximo do real. Então o município hoje está com um patrimônio mais ou menos de 115 milhões. Este slide, o próximo aí, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. No ano de 2022, né, foi alienado alguns ativos, no valor de 11 mil e poucos reais, e vocês veem que foram aplicados, logo abaixo, né, despesas executadas no valor de 167 mil. Por quê? Existia, né, um saldo de anos anteriores. Né, que todo bem que você alienar, você tem que reinvestir, né? Se for um bem de capital, tem que ser, que são os bens físicos, né? Você tem que, se você vender um imóvel, você tem que investir em um outro imóvel, né? Um veículo, você não pode pegar e pagar outras despesas com esse patrimônio.
No ano de 21, nós arrecadamos 5 mil e pouco, gastamos 371 mil. No ano 2020, foi feito um leilão, né? Arrecadou os 500 e poucos mil e gastou-se 20 mil, ou seja, uma parte daquele recurso de 2020 foi gasto agora em 2022. Então, toda vez que é feito uma alienação de bens, esse recurso tem que ser novamente aplicado em bens para o município. Neste slide, a gente não colocou, porque esse modelinho, né, ele é completo, tem aí os demonstrativos de riscos fiscais e providências. Tá? Então, nós não temos aí nenhum caso de risco eminente, né, que seriam aí dívidas em processo de reconhecimento, né, avais e garantias concedidas, assunção de passivos, assistência diversas, outros passivos contingentes. Então, quando a gente tem algum bem, alguma dívida que se apresenta, nós lançamos aí nesses riscos fiscais. Mas não temos nada, né, de peso que merecesse e ser relacionado neste quadro. Nesta tela, também que compõe a LDO, nós temos a estimativa e compensação da renúncia de receita. Tá? Também estamos fazendo o levantamento, provavelmente esse ano a gente deve, né, ter alguma coisa apurada nessa tela aí, tá? Porque qualquer benefício fiscal, qualquer concessão, tem que ser feito o cálculo, né? Qual o impacto disso sobre o orçamento. Então, nós estamos preparando, né? Nunca foi feito, então é a primeira vez que nós vamos elaborar. Então, estamos ainda caminhando para elaborar esta tela aí. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Também, né, não apuramos nada nessa tabela aí não, tá? Que merecesse ser mencionado e relacionado nessa apresentação, tá? O mais importante foi aquilo que nós apresentamos, que foi a previsão para o orçamento, tá? Essas duas telas nós não temos nada ainda a apresentar, ok? E com essa apresentação final aí, encerramos a nossa exposição e colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, né, dirigir aqui ao Alex, né, sendo possível, será tirada a dúvida. Como ele mesmo disse, a LDO é uma lei de diretriz, ou seja, ela apresenta as diretrizes para elaboração do orçamento 2024, que vai ser protocolado nessa casa, né, nos próximos meses. E aí sim, lá que será feita essa distribuição, né, de acordo com a necessidade de cada UG, de cada secretaria. Mas é importante que tenha essa lei para saber exatamente qual o valor, qual a monta de que nós iremos trabalhar o orçamento. Então, e é um instrumento, né, um dos 3 instrumentos, como ele bem colocou, que nós temos que formalizar, né, votar através de lei. Alguma dúvida? Não havendo, sem mais pergunta e nada mais a tratar, eu declaro encerrada a audiência pública e uma boa tarde a todos, agradecendo aqui a presença de todos os vereadores, vereador Pera, vereador Juninho, Noemi, vereadora Anaí, Leilson, os funcionários da casa, pela presença de vocês, tá bom? Uma boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei número 019/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2024 e da outras providências. Gostaria de agradecer a presença aqui dos colegas vereadores que se fazem presente, assessores, o nosso procurador-geral do município, que também está presente aqui nessa audiência. E gostaria de convidar o senhor Alex Borchardt para sentar junto à mesa diretora. Alex, que é contador do município. E o Alex vai fazer para a gente uma apresentação do projeto de lei. Está com a palavra, Alex. Bom, boa tarde a todos presentes. Eu irei apresentar alguns slides, porque a LDO é uma das 3 peças, né, que compõem o orçamento do município, né, começando com o PPA, que é feito geralmente no primeiro ano do mandato, né, para os 4 anos, sempre pegando o primeiro ano do gestor anterior, justamente para quando o novo gestor assume, o município não está sem, né, o seu norte. Depois nós temos a segunda peça, que é a LDO, que é uma peça mais técnica, na verdade é uma lei. Então eu acabei não trazendo aqui a parte da legislação, porque é uma coisa bem técnica, chata, né? Se os números já são mais visíveis, a leitura de texto ninguém gosta de fazer, né? O procurador do município, ele sabe, né? Esta casa é fazedora de leis e ele é interpretador e a gente tem que cumprir, né? E a última peça, que será em setembro, né, que é o orçamento propriamente dito, onde a gente consegue visualizar onde é que entram os recursos, né, que são as receitas que vão custear as despesas que são definidas pelo Executivo. Bom, dentro das apresentações das metas, nós vamos começar para esse primeiro slide, onde a gente faz, né, a projeção de o que vai ser previsto, né, o que a gente, na verdade, prevê, né, que vai arrecadar. Na verdade, a receita ela é prevista. Você imagina que vai arrecadar aquele valor. Então, nós estamos trabalhando para o ano de 2024 com um orçamento na margem dos 64,5 milhões, tá? Projetando um crescimento para 25 para 26, que a gente pega os 3 últimos anos e projeta os 3 próximos anos. Então, a nossa ideia é que o orçamento deve fechar em 64,5 milhões. Então, nós temos ali a receita total que nós imaginamos, a receita primária, a despesa tem que ser no mesmo valor da receita, pelo menos fixando, né? Porque, em tese, tem que zerar, né? Receita e despesa. Você não pode ter despesa se não tem receita. Nós temos ali o resultado primário, que a gente imagina que vai ter, aqueles 174 mil, o resultado nominal. Temos também a dívida pública, né, consolidada e líquida, ou seja, quanto mais a gente arrecada, há a possibilidade da gente diminuir a dívida pública. Embora sabemos que governo nenhum trabalha sem dívida, né? Neste próximo slide, né, nós pegamos ali qual foi a meta prevista para o ano de 2022. Nós fizemos um orçamento prevendo 58.694.000 e realizamos 91 milhões
de receitas. Aí vocês devem perguntar, por que que a gente faz um orçamento, né, no valor de 58 milhões, como estão prevendo agora o próximo de 64, só que a gente tem que imaginar o cenário mais realista possível, né? Se as receitas superam, você vai trabalhar com excesso de arrecadação, né? Você não pode ter trabalhar com um orçamento muito alto, porque se você não arrecada, você está com um grande problema na mão, né? É muito mais fácil você, superando a arrecadação que você imagina, você depois ir criando despesas para, né, que vão ser suportadas pelaquela arrecadação que foi bem superior. E nesse valor aí também, Alex, possivelmente também tem recurso de convênio, né? Sim, sim, é a receita total, né? Tem as receitas de capital, convênios, emendas, né? Então, a gente traz aqui o número bruto, né? Então, por isso que essa grande diferença entre o que foi previsto e que realmente foi realizado. Satisfatoriamente, né? Graças a Deus, né? É ruim quando é o contrário. Nesse próximo slide, como eu disse, nós temos aí a projeção dos 3 últimos anos, né, e os 3 futuros. Podem ver que nós saímos lá, né? Eu me lembro que quando eu entrei em 2015 no município, o orçamento para 2016 eram 29, 30 milhões. Né? Então nós temos ali, em 2021 nós fizemos um orçamento de 47 milhões, 48, vamos arredondar. Pulamos para 2022 com 53 milhões. 2023, 58 milhões e meio. E como eu disse para vocês, projeção para o ano que vem, 64. A gente pega o que foi arrecadado e joga o efeito da inflação, né? E você tem então uma projeção. Isso não quer dizer que vai se concretizar. Ok? Então esses números não saem também da nossa cabeça, né? A gente não inventa. A gente faz umas estimativas, verifica o que foi arrecadado, o que não foi. Algumas receitas surpreendem a gente positivamente, outras negativamente. Tá? Então vocês observam que mais são números, né? Como eu disse, aqui é apenas o grosso, tá? O que a gente está projetando depois, em setembro, que aqueles 65 milhões vão ser destrinchados, né? Distribuídos para cada secretaria, né? Cada projeto, cada casa, né? Cada órgão, cada fundo. Neste slide aí nós temos a evolução do nosso patrimônio líquido, tá? E nós ainda estamos fazendo levantamentos, mas pelo aquele projeto, né, que foi contratado pelo município para fazer um levantamento do patrimônio, o patrimônio do município já existia, né, mas não estava totalmente cadastrado, né? Ainda está em fase, né, não finalizamos ainda, mas eu me lembro que nós tínhamos aí um patrimônio há uns 5, 6 anos atrás, né, levantado na faixa de 50 milhões. Hoje nós temos cadastrado, né, praticamente 115 milhões de patrimônio, que foi feito contratado a empresa, fazer o levantamento, né, ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas estamos chegando próximo do real. Então o município hoje está com um patrimônio mais ou menos de 115 milhões. Este slide, o próximo aí, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. No ano de 2022, né, foi alienado alguns ativos, no valor de 11 mil e poucos reais, e vocês veem que foram aplicados, logo abaixo, né, despesas executadas no valor de 167 mil. Por quê? Existia, né, um saldo de anos anteriores. Né, que todo bem que você alienar, você tem que reinvestir, né? Se for um bem de capital, tem que ser, que são os bens físicos, né? Você tem que, se você vender um imóvel, você tem que investir em um outro imóvel, né? Um veículo, você não pode pegar e pagar outras despesas com esse patrimônio.
No ano de 21, nós arrecadamos 5 mil e pouco, gastamos 371 mil. No ano 2020, foi feito um leilão, né? Arrecadou os 500 e poucos mil e gastou-se 20 mil, ou seja, uma parte daquele recurso de 2020 foi gasto agora em 2022. Então, toda vez que é feito uma alienação de bens, esse recurso tem que ser novamente aplicado em bens para o município. Neste slide, a gente não colocou, porque esse modelinho, né, ele é completo, tem aí os demonstrativos de riscos fiscais e providências. Tá? Então, nós não temos ainda um caso de risco eminente, né, que seriam aí dívidas em processo de reconhecimento, né, avais e garantias concedidas, assunção de passivos, assistência diversas, outros passivos contingentes. Então, quando a gente tem algum bem, alguma dívida que se apresenta, nós lançamos aí nesses riscos fiscais. Mas não temos nada, né, de peso que merecesse e ser relacionado neste quadro. Nesta tela, também que compõe a LDO, nós temos a estimativa e compensação da renúncia de receita. Tá? Também estamos fazendo o levantamento, provavelmente esse ano a gente deve, né, ter alguma coisa apurada nessa tela aí. Tá? Porque qualquer benefício fiscal, qualquer concessão, tem que ser feito o cálculo, né, qual o impacto disso sobre o orçamento. Então, nós estamos preparando, né, nunca foi feito, então é a primeira vez que nós vamos elaborar, então estamos ainda caminhando para elaborar esta tela aí. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Também, né, não apuramos nada nessa tabela aí não, tá? Que merecesse ser mencionado e relacionado nessa apresentação, tá? O mais importante foi aquilo que nós apresentamos, que foi a previsão para o orçamento, tá? Essas duas telas nós não temos nada ainda a apresentar, ok? E com essa apresentação final aí, encerramos a nossa exposição e colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, né, dirigir aqui ao Alex, né, sendo possível, será tirada a dúvida. Como ele mesmo disse, a LDO é uma lei de diretriz, ou seja, ela apresenta as diretrizes para elaboração do orçamento 2024, que vai ser protocolado nessa casa, né, nos próximos meses. E aí sim, lá que será feita essa distribuição, né, de acordo com a necessidade de cada UG, de cada secretaria. Mas é importante que tenha essa lei para saber exatamente qual o valor, qual a monta de que nós iremos trabalhar o orçamento. Então, e é um instrumento, né, um dos 3 instrumentos, como ele bem colocou, que nós temos que formalizar, né, votar através de lei. Alguma dúvida? Não havendo, sem mais pergunta e nada mais a tratar, eu declaro encerrada a audiência pública e uma boa tarde a todos, agradecendo aqui a presença de todos os vereadores, vereador Pera, vereador Juninho, Noemi, vereadora Anaí, Leilson, os funcionários da casa, pela presença de vocês, tá bom? Uma boa tarde a todos.